Olá! Nesse nosso segundo encontro sobre soma de vetores, vamos descobrir como encontrar o módulo do vetor resultante. Bom, primeiro que essa soma vetorial ela pode ocorrer de algumas formas. Nós podemos, por exemplo, ter que o ângulo entre os vetores é um ângulo de 0 graus. Isso significa que temos dois vetores de mesma direção e mesmo sentido, como no exemplo aqui A e B. Tá? A soma vetorial também pode ocorrer quando nós temos vetores que formam um ângulo entre si de 180 graus. Isso quer dizer que nós temos vetores que têm mesma direção, só que esses vetores eles têm sentidos opostos. Tá? O sentido de A é oposto ao sentido de B. Tá? Veja, esses vetores não são opostos, eles são vetores com sentidos opostos. Lembra da nossa aula de classificação de vetores. Professor, também podemos ter vetores que formam entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos o exemplo de A e B formando entre si um ângulo de 90 graus. E podemos precisar calcular a soma vetorial quando os vetores têm um ângulo θ qualquer entre si. Tá? Então, eu tenho aqui um vetor A e um vetor B, e eu tenho um ângulo aqui θ entre A e B qualquer. Como fazemos para encontrar o módulo do vetor resultante, do vetor soma, nesses casos? Bom, em primeiro lugar, vamos estudar o módulo do vetor soma quando temos dois vetores que têm mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, o ângulo θ entre eles é um ângulo de 0 graus. Para o nosso exemplo, vamos utilizar que o módulo do vetor A é de 5 unidades e o módulo do vetor B é de 4 unidades. Primeiro, desenhamos o vetor A, depois desenhamos o vetor B, sendo que desenhamos ele com a sua base na extremidade do vetor A, e já sabemos que o vetor resultante, o vetor soma, é aquele vetor que ele sai da base de A e vai até a extremidade de B. Para desenhar ele aqui em cima dos vetores, a gente vai puxar, tá certo? Umas retas aqui pontilhadas para indicar que ele é um vetor de tamanho, que o tamanho dele sai da base de A e vem até a extremidade de B. Esse aqui é o nosso vetor resultante. Ótimo, quer dizer que o resultante é a soma vetorial de A mais B. Soma vetorial de A mais B dá o nosso vetor resultante. Isso aqui significa um vetor que está partindo da base do primeiro até a extremidade do segundo. Significa a nossa seta, o nosso vetor. Mas quem é o módulo desse vetor? Ora, o módulo, o tamanho, a intensidade desse vetor, você nota que é igual ao tamanho de um somado com o tamanho do outro. O módulo do vetor resultante, nesse caso, ele vai ser o módulo do primeiro mais o módulo do segundo. Vai ser a soma desses módulos. Quer dizer que, para o nosso exemplo, o resultante vai ser 5 unidades mais 3 unidades. Nós temos um vetor resultante de tamanho 8 unidades. O que ocorre agora quando nós formos fazer a soma vetorial e os vetores eles têm sentidos opostos? Então, eu tenho aqui que entre A e B há um ângulo θ de 180 graus. De novo, nós vamos aqui utilizar, tá, para o nosso exemplo, o módulo de A sendo 5 unidades, o módulo de B sendo 3 unidades, e novamente vamos fazer o desenho. Né? Desenhamos o vetor A, nós vamos colar a base de B na extremidade de A. Tá? Quando colamos a base de B na extremidade de A, fica assim. Para não desenhar em cima, desenhamos dessa forma. Base de B na extremidade de A, esse aqui é o vetor B. Tá? E quem vai ser o nosso vetor resultante? Nosso vetor resultante é um vetor que parte da base de A e ele vem até a extremidade de B, esse é o desenho do nosso vetor resultante. Novamente, nós temos aqui que a resultante é a soma vetorial de A mais B. Porque quando eu digo soma vetorial, eu estou me referindo a um vetor que sai da base de um e vai até a extremidade do outro. Por isso é soma vetorial, não confunda. O módulo dele é que será, observando a figura, vai ser o tamanho do A, ó, menos esse tamanho do B. Dá justamente o tamanho do nosso vetor resultante aqui. Então, nesse caso, o vetor resultante ele tem um tamanho, que é o tamanho de A menos o tamanho de B. O módulo de A menos o módulo de B. Quer dizer que o vetor resultante ele vai ser 5 unidades menos 3 unidades, ele tem um módulo de 2 unidades. Não deixa de ser uma soma vetorial, tá? Porque a soma vetorial aqui, ó, quando eu coloco a indicação das setas,
indica que é um vetor que parte da base do primeiro até a extremidade do segundo. O módulo dele é que vai ser o módulo de A menos o módulo de B. E como nós calculamos então esse módulo? Quando o ângulo θ é um ângulo de 90 graus. Aí, nesse caso, vamos utilizar que o módulo de A é de 4 unidades e o módulo de B é igual a 3 unidades. Tá bom? Vamos desenhar o vetor A, vamos desenhar o vetor B, de forma que a base de B coincide com a extremidade de A, e o vetor resultante vai ser aquele vetor que parte da base de A à extremidade de B. Para descrever essa figura, dizemos que o vetor resultante é a soma vetorial de A mais B. Tá? Mas quem é o módulo disso aqui? Ora, você está notando que aqui nós formamos um triângulo retângulo e que o vetor resultante, o tamanho dele, esse tamanho daqui para cá, corresponde à hipotenusa do nosso triângulo retângulo, enquanto que o tamanho de A corresponde a um dos seus catetos e o tamanho de B a outro dos seus catetos. Quer dizer, professor, que em módulo nós temos que a hipotenusa ao quadrado, que é R ao quadrado, será igual à soma do quadrado dos catetos. Será igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Significa dizer que o vetor resultante ele é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O vetor resultante no nosso exemplo vai ser a raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 e 9, 25. A raiz disso quer dizer, então, que o nosso vetor resultante ele vai ter um tamanho de 5 unidades. Tá bom? Por último, vamos aprender a encontrar a soma vetorial com ângulo θ qualquer. Quando eu falo ângulo θ qualquer, eu estou me referindo a qualquer ângulo que não seja 0 graus, que quando é 0 graus, nós estamos falando de vetores que têm mesma direção e mesmo sentido. 180 graus. Quando o ângulo é 180 graus, nos referimos a vetores de mesma direção em sentidos opostos. Ou 90 graus, que quando o ângulo é de 90 graus, nós vamos simplesmente aplicar Pitágoras. Professor, quando eu tenho um ângulo θ qualquer aqui, no exemplo a gente vai utilizar um θ de 60 graus, e vamos utilizar que o módulo do vetor A será de 2 unidades, e o módulo do vetor B será de 1 unidade, como é que nós encontramos quem é esse vetor soma, o vetor resultante? Escrevemos o vetor A, escrevemos o vetor B, aqui está o ângulo entre A e B, que é de 60 graus, e o resultante será o vetor que parte da base de A até a extremidade de B. Não muda nada, nós vamos dizer que o vetor resultante é a soma vetorial do vetor A mais o vetor B. Tá? Vetor resultante é essa soma vetorial, significa dizer que ele é um vetor desenhado dessa forma, partindo da base de A até a extremidade de B. Professor, quem é o módulo desse vetor resultante? Agora eu vou dizer para vocês quem é o módulo desse vetor resultante, tá? E em outro vídeo eu vou provar para vocês que o módulo do vetor resultante é calculado dessa forma. Por enquanto, vamos aceitar que o módulo desse vetor resultante ao quadrado ele é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo θ. Não se preocupe que normalmente não é tão comum que a gente utilize questões com um ângulo θ qualquer, tá? Mas vamos lá. Então, o módulo desse vetor resultante ao quadrado será o quadrado de A, que é 2, fica 2 ao quadrado, mais o quadrado de B, que é 1, fica 1 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é 2, vezes B, que é 1, vezes o cosseno de 60 graus, que é meio, ou seja, 0,5. Professor, isso aqui fica que R ao quadrado vai dar 2 ao quadrado, que é 4, 1 ao quadrado, que é 1, e aí vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, a metade de 4, que é 2, tá certo? Então, vai ficar 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Quer dizer que R ao quadrado igual a 7. Portanto, o nosso vetor resultante ele tem um tamanho de raiz de 7 unidades. E assim, encontramos a soma vetorial. Espero que tenha sido uma boa aula para todos e até a próxima.